Olá, amigos do grupo. Reflexões para um dia feliz. A turma lá do YouTube, canal Wanda Barros. Estamos aqui para dar continuidade à exploração da obra Cirurgia Moral. Eu tenho tanto prazer, tanto amor por esse trabalho que você não tem noção. Então, pedindo para vocês não deixarem de dar os seus likes, fazer seus comentários, passarem para os amigos, né? Compartilhar com os amigos, para que o nosso conhecimento do livro, né? O nosso estudo chegue a mais pessoas possíveis, para que todos possam aproveitar essa oportunidade que a espiritualidade está nos dando. Então, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 42, cujo título é Limpando as Ideias. O João Nunes Maia, ele coloca, eu acho que eu já comentei várias vezes com vocês, que esse livro, A Espiritualidade Aproveita, através do Espírito Lancelin, para nos ensinar o caminho certo, né? Para nos puxar as orelhas também, para nos fazer carinho, nos orientar como devemos caminhar nesse mundo de provas e expiação, né? Por nos falar as verdades que precisamos ouvir, e assim a gente vai aprendendo cada vez mais a cada leitura que nós participamos aqui, que nós estudo com vocês, porque eu aprendo com vocês, eu não sei nada. Eu aprendo com vocês e vocês aqui me dão a oportunidade de dividir esse pequeno livro, pequeno, mas tão grandioso de conhecimento, de informações, de orientação, né? E vamos começar o nosso estudo de hoje, de Limpando as Ideias, ou Limpando Ideias. E ele começa assim: nossos pensamentos são constantes, aparecem como que por encanto no centro da nossa vida. O insucesso de todas as pesquisas nos revela que ele ainda é o segredo, no segredo de Deus. Os nossos pensamentos ainda é o segredo, no segredo de Deus. A formação das ideias vem com as mesmas sutilezas. Sua direção cabe a nós, que podemos examinar e orientar sua emissão, ensejando também sua rejeição, mesmo depois de estarem formadas, para que elas não tomem espaço no corredor das palavras quando não forem boas. Então, se as nossas ideias não forem boas, não deixemos ela invadir o espaço do corredor das nossas palavras, ou seja, não permitamos colocar essas ideias equivocadas para fora, né? Transformar em palavras e às vezes magoar, ofender, caluniar os nossos irmãos mais próximos. Os cientistas que estudam o aperfeiçoamento dos computadores podem ter uma pálida ideia sobre o cérebro humano, uma pálida ideia, mas nunca uma noção definitiva, pois todas as máquinas do mundo são suas filhas. Eu não entendi isso aqui, mas eu vou reler para nós entendermos juntos. Os cientistas que estudam o aperfeiçoamento dos computadores podem ter uma pálida ideia sobre o cérebro humano, mas nunca uma noção definitiva, pois todas as máquinas do mundo são suas filhas. A engenhosa capacidade da mente é muito maior que a do cérebro, já que ele é filho dela. Então,
Os homens têm uma simples noção do corpo em que habitam temporariamente e estão muito longe de conhecer o corpo espiritual, veículo usado pelo Espírito. As diretrizes tomadas pela alma indicam seu comportamento e a faixa espiritual em que estagia. Podes conhecer um companheiro pelas suas ideias, pelas suas palavras, enfim, pela sua vida. Assim que nós conhecemos os nossos companheiros, nossos parceiros de viagem, né? As ideias, o comportamento, né? Como eles falam, como eles se portam, né? A vida que leva. É assim que a gente conhece os nossos parceiros de viagem. Às vezes, esses companheiros de viagem até tentam nos passar uma imagem não real deles, né? Colocam máscaras, às vezes para conquistar algo ou alguém, para conquistar um espaço em algum ambiente. Mas mais cedo ou mais tarde, ele se mostra, né? Aí a gente sabe realmente quem é, né? Aquela velha premissa que as máscaras caem. Você não se sustenta por muito tempo falsificando a sua personalidade. Você não se sustenta por muito tempo enganando os outros. Você não se sustenta por muito tempo, eu diria até enganando a si próprio. Porque cansa, né? Uma hora você desliza, você se entrega sem perceber, sem querer. Você não pode ficar vigilante ao seu comportamento e às suas atitudes 24 horas. Uma hora você se entrega. Numa hora de uma raiva, na hora de um desgosto, né? Na hora de uma invigilância, você se entrega. Isso é fato. O homem espiritualizado que conhece a si mesmo trabalha dentro dos outros sentimentos, perdão. O homem espiritualizado que conhece a si mesmo trabalha dentro dos seus sentimentos e não se deixa escravizar por ideias inferiores, que nascem dos seus instintos negativos, nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus, que intercruzam os espaços. Pelo que sabe e pelo que está aprendendo, limpa sua mente das ideias malfeitoras, assim como apela para os agentes do bem comum, para que o ajudem no corte das arestas espirituais crescidas em época de vigilância. Se a gente não, é orar e vigiar, né? Se nós não vigiamos os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos comportamentos, as nossas falas, a gente termina perecendo. Na dor, na doença, no atraso de crescimento espiritual, né? O joio, por vezes, fica muito tempo com o trigo, no campo da mente. Os dois crescem juntos. No entanto, na hora da colheita, serão separados e o bom volta ao replantio, enquanto o ruim será lançado ao fogo e reduzido a cinzas, para que a natureza os use em novas transformações. Nada se perde no grande laboratório da vida. Quantas pessoas mudaram de conceito ao lerem livros de elevado teor evangélico e filosófico? Como começar a cirurgia moral em nós mesmos? Hoje eu ouvi o depoimento de um ator, eu não lembro o nome dele, que fez o Zé de Arigó no filme. Ele comentando que ele era ateu. Ele acreditava na matéria,
Ele acreditava que a pessoa nascia, crescia, morria, enterrava, acabou. E que quando ele foi convidado para fazer o Zé Arigó, ele teve, por necessidade de laboratório, conversar com espíritas, conversar com pessoas que tinham vivenciado o Zé Arigó, estudado sobre a vida de Zé Arigó. E ele hoje é um grande espírita. Ele diz que não frequenta a igreja, centro espíritas com muita frequência, né? Mas ele vai de vez em quando. Mas quando ele perdeu a mãe dele, que ele tinha certeza que ela não havia morrido, que ela tinha apenas passado para outro plano e que ela continuava viva, zelando e orando por ele, ele disse que o coração dele ficou sereno e que o espiritismo, ele não tem fanatismo por nenhuma religião e nem pelo espiritismo, tanto é que ele não é frequentador e nem estudioso ativo, mas o espiritismo traz para ele paz e calmaria. Então, eu estou colocando isso para que vocês vejam o quanto que você estudar, que você ler algo sobre a vida de Cristo, sobre os preceitos do Cristo, você muda o seu comportamento, sem nem perceber. É automático, né? Então ele pergunta aqui, como começar a cirurgia moral em nós mesmos? Vamos ver? Estamos aqui para responder a essas possíveis perguntas, sem nos alvorarmos em mestres no assunto. Estamos por misericórdia na escala do bem, mas o que ouvimos dos nossos benfeitores espirituais, passamos para os homens com um único objetivo: que todos nós ponhamos em prática as regras espirituais trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso são palavras do Espírito Lancelin. E aí ele continua: não podes usar violência nas modificações que deves fazer no teu mundo interno. Entretanto, não deves ficar imobilizado com medo das reformas mentais. Tudo no mundo muda e as mudanças são sempre progressivas. Se a tua conduta não estiver coadjuvada pelo amor, trabalha nela. Faz as correções necessárias, como os cientistas fazem correções nas naves que lançam ao espaço. Tudo no mundo e na vida precisa de correções para o ajuste dos padrões que assinalam o bem em todas as suas ramificações. Então, ele fala aqui para a gente, nesse parágrafo, que nós estamos nesse mundo de provas e expiações para as correções dos nossos equívocos de pretéritos ou da nossa vida atual. Mas estamos aqui para fazer correções. Então, meu povo, vamos embora aproveitar essa oportunidade para fazer essas correções, porque a fila lá em cima é grande para chegar até aqui no planetinha, ou em outro orbes, para tentar corrigir os seus pretéritos, né, seus equívocos, para que possa crescer e fazer a cirurgia moral. E a nossa cirurgia moral, ninguém faz por nós, somos nós. Cortando as nossas arestas, consertando os nossos equívocos, corrigindo as nossas falhas, pedindo perdão, perdoando, esquecendo a porta larga, mudando os nossos sentimentos, deixando de lado o egoísmo, o orgulho, os preconceitos, as prepotências,
O egoísmo, quando ele fala que a gente se sente melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos iguais em todos os sentidos para os olhos do Cristo. E aí eu vou repetir aqui esses 2 últimos parágrafos. Tudo no mundo e na vida precisa de correções para o reajuste dos padrões que assinalam o bem em todas as suas ramificações. Em torno de nós existe uma atmosfera própria, que deve ser limpa nos miasmas inferiores. Ela é como que uma praia, onde o mar interno e o externo lançam os detritos que podem nos prejudicar. Limpemos a fonte geradora, que as praias brilharão. E se te esforçares para adquirir a perfeição, estarás a caminho da harmonia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Maravilhosa essa nossa reflexão de hoje, né? Limpando ideias ou limpando as ideias. Que a nossa engenhosa capacidade da mente é muito maior que a do cérebro, já que ele é filho dela, né? E o homem espiritualizado, que conhece a si mesmo, trabalha dentro dos seus sentimentos e não se deixa escravizar por ideias inferiores que nascem dos seus instintos negativos e nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus que intercruzam os espaços. E o joio, por vezes, fica muito tempo com o trigo no campo da mente. E os dois crescem juntos. No entanto, na hora da colheita, eles são separados. O trigo volta para o replantio e o joio é lançado ao fogo e reduzido a cinza para que a natureza o use em novas transformações. E assim nós encerramos mais um encontro, né? Mais um aprendizado, mais uma lição, mais um caminhar para o nosso crescimento moral, para a nossa cirurgia moral, nosso crescimento espiritual. Gratidão à espiritualidade amiga que está sempre conosco nesse trabalho do Cristo para o Cristo e em Cristo. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.